Hoje você veio com o propósito de erguer a bandeira. Amém. E a sua bandeira de vitória já foi dada. Amém. Amém. Fica firme, não recua, porque Deus é contigo, é comigo, é conosco. Amém. Amém? É visão de fé, né? Quando eu estou pregando, antes de um propósito ser iniciado, é porque eu estou gerando a palavra de fé dentro de vocês, aqueles que estão atentos. Né? São passos, tá? O que eu estou falando é passos que o Espírito vai dando direção de como pensar para poder entrar numa batalha espiritual. Então, lá em Jeremias 1:4, nós falamos de um primeiro posicionamento. O primeiro posicionamento é saber que as nossas armas são armas espirituais e não carnais. Está lá em 1 Coríntios 10:4. Nossas armas são armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e falsas ideias. Às vezes nós somos enganados pelo diabo, irmão. Às vezes somos enganados pelos homens também, que nos influenciam no pensamento errado. Nós temos que estar atentos, passando o sangue de Jesus direto em nossos pensamentos, clamando pelo sangue de Jesus, porque às vezes ele está indo na direção certa e vem alguém e fala uma coisa e a gente se entristece, a gente se aborrece, e aquilo muitas vezes nos paralisa diante do propósito ao qual nós colocamos diante de Deus, por causa do pensamento que criamos. Então nós temos que, em nome de Jesus, renovar o nosso pensamento. Quem lembra o que é renovar pensamento? O que é renovar pensamento? É sobrepor o pensamento. Não é ficar lendo as coisas, não, é pôr para dentro definições, significados que renovem o seu conceito. Você está com um conceito, um pensamento errado sobre uma coisa, às vezes aquilo é possível, mas você fica olhando o lado ruim da coisa, você fica focado no pior lado da coisa. Olha para o lado bom. Você vai comprar lá fruta no mercado, lá, você vai lá, tem um monte de fruta lá de laranja, uma em cima da outra lá, de cebola, né? Em cima da outra lá, ou de frutas. O que você faz? Você escolhe o que? As piores, né? A melhor, né? Então você sabe como escolher. Você tem a ideia boa, hein? Essa laranja, o jeito dela, essa fruta, essa outra. Então você não pega as coisas ali para comer. Porque que a sua alma vai se alimentar, as portas da sua alma vão estar abertas. Então essas falsas ideias são resistências ao Espírito. Então as fortalezas, as obras do diabo para impedir você conhecer a Deus e a fé que Ele te deu para destruir, para trazer à existência tudo o que você precisa. Diz, tudo é possível aqui, crê, o Senhor diz. Então o diabo luta para te impedir de chegar a Cristo, mas você já chegou. As fortalezas são destruídas. Mas como eu falava outro dia aqui com o irmão, o problema é a reforma da casa. Nós temos que reformar. Essas falsas ideias impedem Deus reformar dentro da casa. Ele impede o diabo derrubar a tua casa. A sua casa nunca vai cair, porque você está em Cristo. Você tem fé e você tem um Deus que cuida de você, por pior que esteja a situação. Confia nele, porque ele vai tirar o escape. A Bíblia promete isso. O justo passa por muitas lutas, mas o Senhor o dá o escape de todas. É só confiar nele, permanecer nele. Agora, dar as costas para Deus, quer ver Deus resolver o quê? Se você dá as costas para ele, vai lá cultuar o seu choro, a sua depressão, não sei o quê, a sua miséria, porque eu estou sem emprego, porque está difícil, porque para de sair, irmão. Coisa de criança, né? Dá o meu sorvete, dá o meu pirulito, né? Ela pegou o meu doce e fica nessa vida louca aí, só cultuando as emoções, escrava da emoção. Reaja. O Senhor diz que você já conhece o suficiente para sobrepor esses pensamentos e reformar essa casa aí. As fortalezas do diabo foram quebradas, ele perdeu o direito de agir sobre você por causa do sangue de Jesus. Mas a reforma da casa é você, o Espírito Santo, que tem que fazer. É você que tem que permitir. Permita. Então não vai escolher as frutas más, não vai pegar as informações erradas, ficar olhando o que o mundo diz, olhando o que as pessoas falam e pondo como algo bom. Você pode estar pegando a fruta errada, pegando um pensamento errado e colocando. Por isso as nossas armas espirituais não é baseada no que vimos, mas no que cremos. Se você crê, é possível. Por mais difícil que seja, por mais terrível que seja. Esse dia eu falei para Deus, essa pessoa está sendo covarde. E Deus disse, até os covardes eu transformo. Até os covardes eu transformo. Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Então nós temos que orar.
Pedir a Deus o pensamento certo para lutar pelas causas que Ele espera que nós lutamos. Amém? Amém. Então está dizendo lá em 1 Neemias, primeira coisa que ele fez depois do choro, depois do choro, foi o quê? Jejuei, Neemias 1:4, jejuei, orei. Quer entrar na batalha, quer ter bênção, quer ter, estou falando assim, quer vencer as barreiras, as resistências do diabo, porque às vezes, irmão, resgatar uma vida não pensa que é fácil, não. Vai orar para meu filho lá, minha filha que está envolvida, não sei o que lá. Olha, o que está nele vai vir para cima, hein? Eles não vêm para resistir. Vai criar mais situações ainda para tentar mesmo impedir que você continue. Não é que você não vai vencer, é que você continue orando por isso. Você continue batalhando, lutando por essa pessoa. Amém? Então não deixe o diabo vencer. Reaja. As suas armas são espirituais e não carnais. Então ele diz a primeira arma, jejum e ora. Busca o poder de Deus. E como a gente busca o poder de Deus? É através da oração, é através do jejum. Amém? Amém. Glória a Deus. Então ele disse: parei de chorar e resolvi usar a fé. Lá em Neemias 1. O segundo posicionamento, ele diz em Neemias 4:14: não temos nada a perder. Foi isso que ele disse: não tenha medo. O povo já estava na miséria mesmo. Já estava numa. Eu estou sentindo calor, não está calor aqui. Ai Deus. Está calor? Baixa um pouquinho, não tem um controle, não, um pouco, né? Se vocês quiserem um pouquinho só. Vê se não apertaram o botão errado aí, tem que pôr no. Mas glória a Deus. Então vamos ao segundo posicionamento. Não temos nada a perder. Porque Neemias olhou para a cidade e a cidade estava destruída. O que é que você tem a perder? A pessoa já está na situação tão difícil e você vai dizer: não, acho que ela não merece. Mas por que ela não merece? Por que ela não merece a sua batalha, a sua decisão de lutar por ela? Neemias olhou e viu que realmente seria um processo muito difícil de estar lutando. Mas ele disse: não tenham medo, tome a decisão certa. Não se trata da pessoa merecer ou não. O inimigo vai se levantar contra você? Vai, porque quando você mexe formigueiro, quem sai de arma? É borboleta? É formiga. E quando você entra numa batalha espiritual, o que vai sair lá é demônio mesmo. Mas não se assuste não, que ele vai vir para dar, que ele vai te derrubar, derruba nada. Você está firme na sua fé, quero ver o diabo te derruba quem está em pé no Senhor. Mas tem que estar atento, firme. Porém, tem que perseverar, porque senão o inimigo faz essa ceninha de agora acabei de ver, e você abraça, e você fala: é isso mesmo, acabou, não tem jeito, não merece, e ele abandona a sua luta. Ele diz: tome uma decisão firme, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pela aquela pessoa que você está colocando no propósito familiar, ou na sua vida financeira, mas lute, tome essa decisão. Aqui está tratando com o propósito da família, dizendo: lute por essas pessoas. Não abra mão, por mais que comece a ter uma reação. Então o segundo posicionamento é que a sua fé seja uma fé viva, determinada, perseverante, uma fé cheia de coragem e de ousadia. Coragem é para enfrentar, porque assim, sabe, a gente vê uma pessoa com problema, a gente é mais fácil dizer: deixa que o Estado resolva o problema dela, deixa que alguém ajude ela, não vou nem me envolver com isso, porque é mais cômodo a gente não ter atitude, não encarar, porque a gente não tem coragem de ajudar aquela pessoa. A gente não está com ânimo, com alegria, com determinação, com coragem para ajudar aquela pessoa. Tem que enfrentar os fatos. Você está vendo uma situação, não pode deixar ganhar, não tem jeito, isso aí sempre foi assim. Não, o Senhor disse que tem jeito, eu tenho que orar por isso, eu não vou deixar de orar. Está vivo ainda? Minha pergunta é: está vivo? Tá, então tem jeito. Continue orando, não se intimide. Então o segundo posicionamento é uma atitude, uma decisão de lutar. Só que é uma decisão de lutar, entrando com as armas espirituais, e de lutar, mas com a fé firme, não é com a fé capenga não, uma fé empalhada, como digo, sem ter ousadia e coragem. Não consegue nem olhar para o problema, não consegue nem se voltar e ter misericórdia e compaixão daquela pessoa. Como você vai lutar com uma pessoa? Então vire com a fé, com ousadia, com coragem, enfrentar. E a ousadia é agir
mesmo quando as coisas não se mostram favoráveis, você continuar agindo firme em direção àquilo. Amém? Então, ousadia e coragem, decisão de lutar, tem que tomar decisão. Você vai jejuar e orar, mas se a sua fé for uma fé manca, você vai perder seu tempo com esse propósito. Mas se for uma fé determinada, eu vou enfrentar e vou orar por isso, até que Deus faça a vontade dele na vida dessa pessoa. Então esse propósito vai liberar a unção. Já está liberada, Deus falou para mim, já está liberada. E você vai ter resposta de Deus. Fique firme, coragem e ousadia. O terceiro posicionamento, Neemias 4:20. Deus lutará por vós. Devemos estar em concordância. Se você concordou com esse altar do propósito que eu lancei, então amém. Já é um princípio do poder de Deus, sendo tudo que ligares na terra, onde 2 ou 3 ligados na terra, será ligado no céu. E já está sendo ligado. Já está ligado. Assim que você diz, eu vou lutar por isso ou por aquilo, já está ligado nos céus. Você vai receber a bênção do céu. Então Deus lutará por nós. É que nós devemos começar a entender que não é pela nossa força, não é em si depender do que achamos, dos nossos achismos sobre a situação. É depender do poder de Deus, é saber que Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não mente na sua palavra. Ele é verdadeiro e não mente na sua palavra. Amém? Deus lutará por vós. O terceiro posicionamento. E ele diz o que? Na concordância, devemos nos esforçar corretamente com as nossas armas espirituais. De um lado ele disse, Deus, Ele lutará por vós. Mas de um lado estava a arma e do outro lado a ferramenta de trabalho. Esforço e poder de Deus. Não vá para a batalha de qualquer jeito, sem orar, sem consagrar. Por isso que nesse propósito da família, jejum e palavra. No propósito financeiro, oferta, oração e palavra também. Temos que estar usando as armas espirituais. Temos que estar em concordância com a palavra de Deus. Temos que estar em concordância com esse altar aqui, que é estabelecido pelo Espírito Santo nas pessoas que você submete como líder. Você tem que concordar. Então você se concordando, obedeça. Porque Deus vai amar os fiéis. Os que são fiéis naquilo que determinam diante de Deus, Deus também mostrará a sua fidelidade e o seu poder ao seu favor. Então, esforce. É o terceiro posicionamento. Esforce. Armas espirituais. Coragem, ousadia. Não vá de qualquer jeito. Coragem, ousadia e fé. Posicionamento na concordância, agindo com fé, uma fé viva, não morta, e Deus lutará por vós, se você estiver permanecendo, se esforçando, de um lado as armas espirituais e do outro lado, perseverando nesse propósito, não só no ato profético, mas orando e jejuando por essa pessoa, por esta casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No quarto posicionamento, Deus deu a promessa de libertação. Ele disse para nós que Ele traria de forma sobrenatural as coisas invisíveis. E nós falamos que as coisas invisíveis só se traz por um posicionamento no reino de Deus. Quem lembra lá do que nós lemos? Que falamos do reino de Deus é semelhante ao semeador. Então já sabe que se trata de visão espiritual, trazer do invisível, gerar o invisível primeiro pela fé, e trazer o invisível para o presente exige uma atitude de fé, e isso é um conceito de fé. Então o Senhor, Ele nos abençoou para conquistarmos, mas em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz: porém, como diz a Escritura Sagrada, o que ninguém viu e nem viu, e o que jamais pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou. Então Deus disse: prepare-se com a fé viva, com coragem, ousadia, mas comece a entender que as coisas invisíveis se traz com atitude de fé, e a fé é a certeza daquilo que se espera. Está lá em Hebreus 11.
É a certeza do que se espera. Então trate aquilo que você está começando a orar, mesmo que não está acontecendo ainda, e já imagine aquilo acontecendo. Já começa a gerar dentro de você a possibilidade daquilo acontecer, porque Deus está com você para fazer acontecer. Comece a ter atitude, porque Deus preparou para aqueles que o amam. Não é que Deus vai fazer porque te ama. Deus preparou para aqueles que o amam. O Senhor já te deu a salvação. O Senhor já te deu a salvação para aqueles que creem. Mas viver o impossível, viver o invisível, é para aqueles que amam a Deus. Não se trata dele querer, porque querer ele quer, mas ele deixou um posicionamento. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Ele diz: se importem comigo, se importem com a fé de vocês, começa a se envolver, a priorizar o reino na vida de vocês, e vocês vão ver o meu poder. Então Deus não tem certas coisas, quer dizer, irmão, que a vida eterna, muita gente pode ir para o céu porque creu, mas viver as bênçãos do Senhor, o melhor dessa terra, só vai se viver se ele entendeu o que é trazer o invisível, é amar a Deus e se esforçar para fazer aquilo que agrada a Deus. E o que agrada a Deus de uma forma geral é a fé. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. Então, se você quer receber algo de Deus nessa terra, além da sua salvação, Ele já garantiu, mas a receber o invisível, comece a entender que tem que partir de você para Deus. E não fique esperando que Deus faça o que você tem que fazer em oração e determinação da sua bênção. Porque Ele está aguardando é você se posicionar para que as coisas invisíveis se materializem. Deu para entender, não? Amém. As coisas invisíveis estão lá. Quantas coisas Deus já liberou a nosso favor, mas Ele não vai fazer se nós não nos posicionarmos da forma correta. E qual é a forma correta? Não sei, não sou perfeito, não é questão de perfeito, é questão de fé. É uma questão realmente de estar firme naquilo que se determina, de perseverar na oração, de perseverar no jejum, de perseverar na visão da fé, não só na fé, na visão. É olhar para algo que Deus falou para você orar e buscar, e você não desistir daquilo, continuar firme orando até que aquilo tome a forma que deveria se tomar. Amém? Aí você vai trazer a existência, porque Ele preparou para os que o amam. Atitude daqui para lá de fé, e não de lá para cá. Ele já liberou. Mas tem coisas que muitos só vivem por causa da posição, da ação da sua fé viva, com coragem e ousadia. Amém? Então traga o invisível. Você já está salvo. Você tem a salvação garantida pela sua fé em Cristo. Mas traga o invisível, gerando a visão da fé, se enchendo da palavra e determinando a sua bênção, indo de encontro a ela, perseverando. Como a gente determina a bênção? Andando em direção a ela. O Senhor disse para Abraão: sai da sua tenda. E depois que ele saiu, Deus deu a visão da fé. Olha as estrelas. Então ele teve que andar na direção, para depois Deus mostrar o que ele queria realizar na vida dele. Então você vai ter visão do que Deus quer. As suas ideias, parte das suas ideias, pode ser invenção da sua cabeça, mas muitas partes das suas ideias em relação à conquista são inspiração de Deus no seu coração, porque o Espírito Santo está dentro de você. E você pensa em algo bom, em comprar, em fazer algo por alguém, algo bom. Você acha que é do diabo isso ainda? É lógico que é Deus. As ideias boas, sempre Deus está do lado e quer que você faça funcionar, porque é bênção na sua vida, é bênção na vida das pessoas. Então tenha ideias mesmo, comece a gerar visões sobre aquilo que você quer ter, possuir, conquistar ou ajudar pessoas a serem transformadas. Não é pecado, tem ideias. Agora tem ideias que o Espírito vem e bate o martelo. Você está orando e ele diz: continua, não para não. Isso é verdade. Continua. Aí você vê que aquela ideia, Deus gostou ainda da sua ideia. Deus gostou daquilo que inspirou. Vai, agora luta por isso. Amém? Amém. É o que a gente chama de sonhos, né? Idealizar. Mas não idealize por vontade humana, idealize pela fé. É baseado na palavra. Eu penso nisso, mas não em fazer sozinho. Eu penso em fazer com o poder de Deus. Não com minha força, mas com o poder de Deus. Aí você alia os seus sonhos, as suas ideias, à palavra de Deus e ao Senhor. E aí você vai ter vitória. Amém? Glória a Deus. O poder do reino de Deus se manifesta
Nós vimos lá, se não me engano, foi em Mateus, né, 4:26, que se manifesta como um agricultor. E para que você possa começar a colher o invisível, você vai precisar ter boa semente. O que é a semente, amigos? A palavra de Deus dentro de você, não é fora. Né? A Bíblia está aí, você rasgar ela, arrasa. Pega esse papel e rasga, é um livro. Mas o que tem nela são inspirações de Deus. A boa semente é a palavra viva de Deus dentro de você, então ponha para dentro. Porque ela no papel é morta. Mas quando ela dá significado, ao ler e é guardada dentro de você, ela é viva. Então a semente, a boa semente é importante para a vida do agricultor. E ela é a palavra de Deus. E a outra atitude de um agricultor, Jesus comparou trazer o reino de Deus, as coisas invisíveis do reino de Deus. Ele disse: possuir uma boa terra. Não adianta semear, né, irmão? Semear com a terra ruim. Perde seu tempo. Tem que preparar, adubar, tem que cuidar do solo, bem, responder bem. Tanto que Jesus disse nessa palavra de Marcos, Mateus 4, ele diz assim: é a terra que é responsável pelo fruto. A semente é boa, mas a terra tem que estar pronta para receber, tem que estar pronta para germinar, para fazer a semente germinar. Agora tem a palavra, uma boa semente, mas a terra é uma coisa ruim, quando fala das porcarias, porque não faz nada, não fica só ali, né, envolvida nas coisas do mundo e nos pensamentos errados, e a terra só misturada com coisa ruim. E Deus fala: onde está a minha palavra aí? Onde está a terra, o coração do homem preparado na adoração, preparado na gratidão, preparado na fé? Não tem fé, o Espírito Santo vem dentro de você, às vezes, buscar alguma coisa para ele usar, e não encontra, só encontra reclamações, só encontra que vida difícil é essa. Não, você não foi escolhido para isso. Deus quer que você viva nessa vida, não é só ir para o céu, não, você é um alívio. Isso é uma solução rápida, não, aí vai embora, acabou os problemas. Mas o Senhor quer você vivendo nessa terra. Deus quer ver você conquistando e mudando a sua história e a história dos seus filhos. Então, quando Ele vai buscar dentro de você, Ele tem que encontrar uma boa terra, porque Ele quer fazer essa palavra germinar coisas boas, dar frutos. Ele diz: o responsável pelos resultados da boa semente, a trazer à existência as coisas, é o coração do homem. É o Espírito, estar pronto pela palavra. Jesus disse: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Estar pronto, estar alinhado com a palavra de Deus, alinhado com a sua fé viva, em movimento, sem medo. O negócio de não vai dar sim. Está difícil, não, mas vai melhorar. Atitude de fé, conforme a palavra, junto com a palavra. E ele disse por isso, dizendo que quando você tem a boa semente e a terra está pronta, já se prepara para o processo do milagre. Vai brotar. Nunca Deus deixará de dar sinais. O broto representa um sinal de Deus. Já começa a nascer uma plantinha ali, né? Um sinalzinho de um broto. Quando ele transpassa a terra, é porque o que era espiritual começou a se materializar fisicamente. E às vezes os sinais, olha, né, que ele começou a melhorar. Uma vez eu estava acompanhando uma pessoa no meu trabalho no hospital, um cliente meu. E eu estava lá cuidando dele, e aí o Espírito Santo disse: esse cliente precisa de cura. Eu tenho um propósito na vida desse cliente perigoso ele, mas ele precisava, estava morrendo, cara. Estava com pneumonia, já estava com líquido, tomou conta do pulmão, encheu. O médico disse: sem chance, se melhorar, essa morrer. E ninguém se importava muito, porque ele era muito bonzinho, ninguém se importava com ele. Mas Deus disse: esse é desviado, eu tenho um propósito. Começa a falar a minha palavra. E eu, indiretamente, com sabedoria, tocando no assunto, ele começou a falar. E eu comecei a falar devagarzinho. Daqui a pouco comecei a falar as palavras de Deus reveladas. Não, vem aqui que o Senhor manda, não. É palavra viva. O Espírito gerando as palavras dentro de mim, dizendo: está vendo? É assim. Está vendo? É assim. Está vendo? Deus está dizendo para você: você vai viver. Você vai viver porque Ele quer você vivo, cara. Mas é a sua última oportunidade, talvez. E Ele vai te tirar desse hospital. Resumindo, passamos uns meses ali. Curou. Saiu do hospital. E ainda a pena dele foi reduzida, querido. E ele ficou impactado.
E saiu também de lá. E depois me procurou com o pastor dele e disse: eu vim para agradecer, para dizer desse testemunho para meu pastor ver que é verdade, que a oposição orou por mim. Que um homem de Deus estava lá e nós juntos começamos a falar e o processo veio, o milagre de Deus aconteceu. Era sentença de morte. E ele veio me provar, eu posso ir aí agradecer você, levar o meu pastor para mostrar que seja seu pastor. Mas eu sabia que era obra de Deus. E ele veio com o pastor dele e disse: aqui, pastor, é verdade o que eu vivi, para você ver. Esse é um homem de Deus que orou por mim, que falava a palavra. Ele não encontrava em mim outra coisa, a palavra fluía do meu espírito, palavra viva. Não fica assim, porque ainda Deus está aqui. Não fica assim porque Ele está dizendo ainda que morra viverá. Não fica assim porque a palavra final é do Senhor. Não fica assim porque a palavra de Deus, Ele te ama, Ele vai abrir os seus caminhos. E aí só vinha a palavra profética, mas não uma profecia como a gente costuma ouvir, mas uma profecia gerada de dentro da palavra para a vida das pessoas. A palavra viva. Então é preciso, a terra está pronta. Agora não, chega no lugar, esse aí merece morrer mesmo. Mas esse aí está desgraçado, porque ele gosta de trabalhar, não quer saber, não conseguiu saber. Mas ele já sabe, todo mundo sabe. Quero ver você se importar com esse filho, com essa esposa, com esse esposo e mudar a situação. Isso é para corajoso. Por isso que a fé que você está movendo nesse propósito, para trazer existência, para viver a bênção, tem que ser coragem. Tem que ser corajoso, não é para os fracos não. E se for fraco, seu diga: sou forte e marche. Tome uma atitude e vá. Coragem e ousadia. A terra tem que ser boa, senão não produz. Ele diz: é a terra. Leia lá, você está dizendo: é a terra que é responsável pelo fruto. Quer dizer, os que me amam e agem, eu respondo. Deus pode responder sem nada, sem precisar de nada. Deus precisa nada que você faça alguma coisa, na verdade. Para ele agir, Ele é Deus. Ele só criou esse critério. Quer, vai aprender para não ser filhinho mimado, para não ser criança mimada e ficar achando que as coisas é desse jeito, como você quer, não. Vai aprender a minha palavra, e se aprender e fazer tudo certinho, madureça, cresça, seja e haja como adulto, e eu vou responder. É condição de Deus, não é porque Ele não pode agir sempre. Mas Ele espera de você a obediência e a fidelidade. E se a tua terra, teu coração estiver alinhado com a palavra de Deus, seu espírito alinhado com a palavra de Deus, quando o Espírito procurar em você as boas ideias para Ele te ajudar, Ele vai encontrar a palavra, então Ele vai agir. Ele vai manifestar o poder dele, porque Ele ama os que amam a palavra de Deus. A boa terra está sempre pronta para produzir coisas, para trazer coisas do invisível à existência. Glória a Deus. Vamos então agora para a palavra. Essa é a introdução. Êxodo 17. Mas está acabando, já falta. Êxodo 17, para a gente erguer essa bandeira. Glória a Deus. Eu repito, eu sou como um pássaro. Deus, eu sou uma águia, eu creio nisso. Glória a Deus. Uma águia assim, um simbolismo. Tive um sonho uma vez, que eu olhava assim, Deus falava comigo e eu olhava e eu vi uma águia também nesse púlpito aqui, dourada. Eu não sabia que existia águia dourada. Existe. E ela estava parada numa posição preparada para o voo. E Deus, eu ouvi aquela voz dizendo assim: essa é você. A águia pronta para o voo. Tem que estar pronta. Para o voo tem que estar ali, visão diferente, determinada a buscar as suas presas. Visão diferente, não é galinha não. Galinha fica ciscando aí, fazendo barulho. Aí fica satisfeita das migalhas dos que jogam lá. Ah, ele escolhe o que quer comer naquele dia e vai para cima. Você é águia. O Senhor disse: eu levantarei nos últimos dias um exército de águias, pessoas determinadas pelo rei. Coração pronto de uma águia, nada mais correr que é. Vamos lá então para a gente ir. Êxodo 17, 8. Os amalequitas vierem atacar o povo de Israel em Refidim.
Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Repete comigo: o bastão de Deus. O versículo 10 ele disse: Josué fez o que Moisés havia ordenado, foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o monte, até o alto do monte. O bastão de Deus. O bastão de Deus é o seu posicionamento. Ergue o bastão, pega o bastão de Deus e sobe o monte para o sacrifício. É preciso sacrifício. Só que nós vamos ver que aqui que o sacrifício de Moisés, dessa vez não foi o cordeiro lá, não foi o sangue derramado. O sacrifício de Moisés foi outro. Mas suba o monte, se prepare para oferecer o sacrifício a Deus. E isso não vai de qualquer jeito, sempre acompanhado com o seu bastão, a sua autoridade espiritual. E a autoridade espiritual está pronta, está cheio da palavra, está cheio do Espírito Santo, para poder oferecer a Deus, ir diante de Deus e trazer através do poder dele a existência aquilo que é invisível. Então ele disse: suba. E Moisés falou: vou subir agora você, Josué, vá lá de encontro. Foi difícil. Acho que o Josué, olhando para a situação do povo, aquele exército que ele tinha, não era um exército tão forte, não, porque eram pessoas que não eram de guerra, não. E eu acho que ele ia dizer assim: mulher, vamos trocar, você vai lá e eu vou subir o monte. Acho que é mais fácil. Eu vou jejuar. Mas vocês vão ver que não foi mais fácil, não. Mas para Josué, mas ele nem pensou, olha a ousadia. Ele nem pensou se o exército era pequeno, se não sabiam lutar muito. Os amalequitas eram pessoas guerreiras, viriam para detoná-los, destruí-los. Mas ele nem parou para pensar. Corajoso, hein? Mas mais do que coragem, foi ele de manhã cedo já falar: vamos lá, reúna o povo e vamos embora. Sem pensar. Alguns dizem assim: esse cara é louco, é inconsequente. Está vendo esse exércitozinho aqui? É o tamanho dos caras lá. Eles vão acabar conosco. Mas ele disse: olha, o que é, Moisés? É isso? Concordo plenamente. Deus vai nos dar a vitória e pronto, vamos embora. É a atitude de fé viva Josué teve. Por isso que ele é visto como sucessor, né? Como o Espírito Santo, né? Um simbolismo do Espírito Santo agindo. Então ele já tomou atitude, vamos embora. Então, para você entender, não vá para a batalha sem autoridade. E não vá também sem fé e coragem, porque senão você não vai saber agir. O que é de Deus, suba o monte e ofereça a Deus o que é de Deus. Vai exigir sacrifício de você. Irmão, jejuar não é fácil. Orar então, não é fácil mesmo, mas tem que orar. Não é fácil, a carne detesta. Nossa natureza quer baderna, quer descanso, quer estar na televisão, quer dormir, quer comer o melhor. Nossa natureza é isso aí. Então fazer a vontade de Deus é um sacrifício. Não é. Mas Deus espera por esse sacrifício. Você não fique pensando, não. Não, Deus espera o seu sacrifício. Não é você ficar usufruindo só da sua vida. Porque quem encontrar a sua vida, perderá, Jesus disse. Porque dispersa. Sai da posição e o diabo te rouba. Então, ele disse: vamos lá, pega a sua vara de Deus e suba a sua autoridade. E diz para Josué: enfrente a sua realidade. Amém? Agora tem um detalhe: que quando eles foram para a guerra, aconteceu duas coisas no meio do povo judeu. A primeira era o maná, que veio com pão, uns capítulos antes, você vai ver. E a segunda, a água, que estavam sentados com sede. Moisés foi lá e pá. Aí depois que veio essa guerra, o pão e a água é o que você precisa ter para agir com a fé que Josué agiu. Josué viu os milagres de Deus e não murmurou. Ele não era um dos murmuradores. Ele era um dos que tinha uma visão de fé. Por isso ele já estava com o pão, com a certeza do pão, que é o vaso que estava lá guardado, com o maná. Ele já estava com a palavra de fé dentro dele.
e ele já estava regado pela água do Espírito, porque o vaso de ouro com o maná que está dentro da Arca da Aliança representa o Espírito e a palavra que supre, que opera milagre, o poder de Deus. E Josué já estava pronto. Então, palavra e poder do Espírito tem que fazer parte da sua vida. E palavra e poder do Espírito só se obtém se você ler a Bíblia. Poder do Espírito só se obtém se você orar, se você buscar a presença de Deus. Agora não faz isso, irmão. Então você não vai ter coragem, a sua fé vai ser uma fé de enfeite na sua vida. Mas quer começar a agir, então começa agora nesse propósito. Jejuar, orar e determinar. Você vai viver as bênçãos do Senhor. Hoje nós possuímos o sangue do Cordeiro que nos perdoa, porque a Arca da Aliança, quando ia diante do povo, era a garantia da vitória, porque era a presença de Deus. E a Arca da Aliança, dentro dela tinha a vara de Deus, que é a vara que representava a autoridade. Está aqui, ó, como vocês viram, a vara de Deus, a tábuas dos 10 mandamentos e o vaso de ouro com o maná. Então, dentro, nós somos a arca agora. Nós somos a arca de Deus, porque é aqui que Ele habita agora. É dentro de você que o Espírito dele habita agora e se manifesta. Então, todas as vezes que dentro de nós a vara de Deus, a autoridade espiritual está bem posicionada, e todas as vezes que nós estamos em comunhão com o Espírito Santo e estamos cheios do poder da palavra para manifestar o poder dele, então você está completo na arca. Primeiro porque a tampa da arca era aspergido sangue, e Jesus aspergiu o sangue sobre você. Então naquele dia eles não tinham, naquele tempo ainda não tinha se preparado a Arca da Aliança, mas Deus tinha, já tinha a Arca da Aliança, só que Deus tinha estabelecido que eles não fossem com a arca para o monte, mas fossem apenas com a vara, com a sua autoridade, porque a vara, a autoridade está dentro de você. A Arca de Aliança, irmão, é você hoje, na graça de Cristo é você, porque o sangue do Cordeiro já foi aspergido, você já foi purificado. Agora a autoridade que está dentro de você, o vaso de ouro, a palavra que é as pedras do mandamento e o vaso de ouro, depende da sua posicionamento, de como você vai agir, para fazer com que esse poder que está dentro de você possa florescer, possa se manifestar. Em Hebreus 9:4 está escrito sobre a Arca da Aliança. O sangue veio sobre, em Jesus, veio sobre, purificou. Hoje você está purificado. Hoje a autoridade da palavra de Deus foi te dada. Jesus disse em meu nome. Hoje você tem o Espírito Santo, habitarei neles, escreverei no coração deles a minha palavra. E hoje vocês têm o poder de Deus que opera ao nosso favor, que é o poder que ressuscita a nós, o poder do Espírito Santo. Então eles disseram, vamos para a luta. Vamos lá agora para o versículo de 14 de Neemias, que diz, ele disse, não tenha medo. Perdão, é o versículo 10 que nós lemos. Vamos para o versículo 11, Êxodo 17, 11. Lemos até o 10, agora vamos continuar lendo o Êxodo 17, 11. Quando Moisés ficava com os braços erguidos, levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os malequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram a pedra e puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguraram os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Está vendo o sacrifício de Moisés? Qual foi? Subir os montes e não apresentar mais o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro é sobre você, irmão, sobre a minha vida. Nós já vencemos por causa do sangue de Jesus. Foi nos dado armas espirituais. E nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Glória a Deus. Quando Moisés subiu o monte, olha o que ele ofereceu a Deus: o levantar das suas mãos e a oração. Mas isso começou de madrugada até o final do dia. Você já tentou ficar com o braço aí? Quem faz aí fitness, aí os irmãos fitness aí, põe o braço do lado aí, não precisa nem de pezinho, fica só com o braço de lado para você ver, que cansa. Por isso que Moisés não estava conseguindo mais, porque chegou um período, começou de madrugada e chegou, sei lá, 10 horas da manhã, o braço já estava cansado. Moisés já estava exausto, assim, o corpo físico sentindo, fora a questão espiritual. Então o sacrifício que ele fez naquele momento não foi de sangue, mas foi de um esforço para orar, interceder e adorar a Deus, para que o povo dele pudesse vencer aquela batalha. E aquele símbolo do erguer as mãos é de um posicionamento de um adorador, de um intercessor, de alguém determinado a trazer a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre o seu povo. E ali Moisés foi. Aí diz que Arão e U tiveram que segurar ele, porque perceberam uma coisa: quando ele estava na posição certa, o diabo corria. E quando ele baixava as mãos da adoração, do louvor, da intercessão pelas suas causas, o diabo vencia. Dá para entender? Não? Esse é o seu sacrifício. Não é ali oferecer bode, não é oferecer. Não, Deus está falando: erga as suas mãos cansadas, ergam para o céu e glorifiquem o meu nome e orem por aquilo que você quer que aconteça na sua vida ou na vida dessas pessoas que vocês estão ouvindo e envolvendo nesse propósito. Esse é o seu sacrifício, para que aquilo que não existe venha a existir. Agora, cada vez que você baixa a sua guarda, baixou a guarda, o inimigo entra. Não baixa a sua guarda, fica firme. É cansado as suas mãos, Deus sabe como que é, não é fácil suportar a pressão da vida. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer. Então reaja, se esforce em permanecer na posição, ponha para cima as suas mãos, não baixe a sua guarda. Não, diabo, aqui você não vai ter poder. Eu estou orando, eu estou determinado no meu propósito, e Deus está comigo, e eu vou ter aquilo que Deus me der. E continue na posição de um adorador, abençoando e não amaldiçoando as pessoas, abençoando e não amaldiçoando as suas finanças, a sua vida profissional. Esse é o sacrifício que Deus está esperando de você nesse propósito que nós estamos fazendo do ano. Suba aos montes, suba, mas suba com autoridade, com as suas armas espirituais. E chegando no monte, não fique lá moscando lá, pensando: ai, que natureza linda. Deus não mandou você subir o monte para ficar olhando os passarinhos. Ele mandou você subir o monte é para orar, determinar a sua bênção. É não estar com a mente dispersa, mas com a mente atenta com as coisas espirituais. Estar atento para não fazer, para não pensar nas coisas erradas e acabar amaldiçoando aquele filho, aquela filha, com aquele negócio que você deveria abençoar. Então esse é um ato de sacrifício que você vai fazer. O seu jejum, a sua oração, deixar o choro virar. Não vai ficar nessa vida de choro, não. E agora eu vou subir os montes e vou começar a usar a minha fé viva agora, com coragem de enfrentar esse fato, essas situações, e vou vencer. Então Moisés tomou uma posição, a qual Deus diz que é a posição que você, que eu devemos tomar. Esse é o sacrifício que Ele espera de nós. Mantenha as suas mãos cansadas, erguidas. Em outras palavras, é lógico que é uma simbologia, é para dar significado. Manter as mãos levantadas é manter de pé, um posicionamento de adoração, de intercessão, de louvor a Deus. Não baixar a sua guarda, não ficar chorando, lamentando por aquilo que já está destruído. Mas como Neemias, jejuei e continuei orando, e fomos para a batalha para construir aquela cidade de volta. É assim que se faz. Então quando Moisés estava com as mãos erguidas, o povo vencia. Quando Moisés baixava as suas mãos, o diabo entrava, os amalequitas avançavam. Então o inimigo só toca, irmão, naqueles que deixam ele tocar. Está escrito na palavra de Deus: aquele que permanece no pecado, que leva as coisas de Deus na brincadeira, ele toca, né? Ele toca e dá as ideinhas dele.
Aí você abraça e continua com a sua vidinha, achando que Deus não se importa, achando que não funciona. Deus é mentira, você quer falar de Deus, não é de homem não. Ele falou é porque Ele faz. Ele falou é porque Ele responde. Mas você tem que se encher do Espírito de Deus. Tem que se encher da palavra de Deus para poder vencer, para poder determinar a sua bênção. Porque vencer, você já venceu com Jesus. Pelo sangue de Jesus, o sacrifício já foi feito. Você já venceu. Mas tem coisa que Deus só dá para aqueles que são fiéis, aqueles que o amam, aqueles que se posicionam em determinar a sua bênção para viver na terra. E você foi escolhido para isso. Deus te escolheu para isso. Neemias disse em Neemias 4,14: não tenho medo, lembre-se de que o Senhor é grande e poderoso, lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, Neemias 4,14, lute pelas suas filhas, por suas mulheres e pelo seu lar, porque ele diz no final: o nosso Deus, repete comigo, o nosso Deus, lutará por nós. Então Deus lutará por você, por mim. Isso quer dizer que não depende do que você acha. Isso quer dizer que não depende você achar que se eu não fizer não vai dar. É você depender de Deus. Deus lutar por nós é entender que o que se move para resolver os problemas não é os nossos achismos, não é a nossa atitude precipitada, querer mudar a coisa no tapa, na confusão, na briga, nas palavras malditas sobre isso aí, é isso mesmo, é isso que tem que falar mesmo. Está repreendido em nome de Jesus. Então, Deus lutará por vós, representa deixar Deus agir, representa deixar o poder de Deus se mover, mas num posicionamento firme, num posicionamento de um adorador, de quem tem autoridade de Deus, não deixando o diabo avançar, destruir a sua vida, destruir o seu ânimo, a sua fé, mas se posicionando no diabo aqui. Eu sou homem de Deus, sou mulher de Deus, aqui você não vai vencer não. Então não venha com seus julgamentos, não venha com as suas acusações, porque eu sei que eu sou em Deus. Aqui você vai ter que obedecer à voz de Deus, e aqui você vai sair da minha casa, vai sair da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, da minha filha, seja o que for. Entender que Deus lutará por nós, não é só um milagre vai acontecer, não. É entender que você tem que deixar o poder de Deus agir, e não querer agir por Deus, não ficar julgando as coisas por Deus, mas erguer as suas mãos cansadas, orar, jejuar, o adorar e deixar Ele agir, e não ficar julgando as coisas, e não ficar interferindo nas coisas. Deus uma vez teve que impedir alguém, e foi uma forma mais esquisita que eu já vi também. Então ali estava Zacarias, João Batista para nascer, e Deus fez com que ele ficasse mudo em silêncio. Enquanto essa criança não nascer, você não vai falar, Zacarias, você fala demais. Ele falou: fica quietinho. Às vezes a estratégia é: deixa Deus agir. Você pode ficar falando e criar dúvidas sobre aquilo que você mesmo determinou a lutar. Então comece menos a falar, mais orar, mais ouvir, e comece a ver Deus agir. Não você agindo para resolver certas, é deixando o poder de Deus, não é na sua força, é no poder de Deus. Então, diante de certas situações, é precisar você fazer. Ninguém vai trabalhar por você, mas não ache que é o seu trabalho que garante isso. Confia no Senhor, de que Ele está com você, e o seu trabalho naquele dia vai ser uma bênção, vai dar tudo certo. Não confie no que você acha, nos seus conceitos humanos sobre seus filhos, sobre esposa. Confia no conceito de Deus. Deus está vivo, é porque tem jeito. Até para o mais covarde, eu tenho um jeito de curá-los, porque onde o meu espírito está, não há espaço para a covardia, ela é dissipada. O espírito entra e põe coragem, e põe ousadia naquele coração, para que ele seja curado e liberto. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Hebreus 10 diz: Deus lutará por nós,
Mas nós temos que estar prontos, irmãos, preparados com a nossa vaga, a nossa autoridade, determinados a buscar a nossa bênção. Hebreus 10, 38 diz: mas uma pessoa que volta atrás, eu não ficarei contente com ela. Versículo 39, nós não somos gente que volta atrás e se perde, pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então Deus não fica contente. Se propôs a subir um monte e de ver, oferecer o sacrifício de adoração, de jejum, oração e adoração. Ele senta na beira do monte e fica desperto. Não, levante. Eu vou descer de novo, não está funcionando, comigo não funciona essa coisa. Desce o monte e muda as costas. Deus não se contenta com isso. Deus não se alegra com a atitude dessa. Se você entrou, irmão, é para vencer, porque a vitória é garantida. O sangue de Jesus te garante a vitória. Não tenha medo, porque é o Senhor que lutará essa batalha. É porque a unção de Deus vai na sua frente e as coisas vão se mover, sim, porque Ele é quem determina, é dele a palavra final, seja o que for. Então não seja como os covardes, não desista, não volte atrás no meio de um propósito desse, no meio do caminho. Não vou mais jejuar, não está funcionando, não vou mais parar com isso. Porque se Deus está falando na palavra dele, é porque funciona, é porque Ele quer te responder. Então não recue, vá firme, lance. Não foi fácil para Moisés ficar com a mão erguida, não vai ser fácil para você, talvez, permanecer na posição, mas fique firme, não recue. Continue na sua posição de jejum, de oração, de declaração da palavra diária durante a semana. Comece a declarar a sua bênção. Não desista, suba os montes com a sua autoridade. E a autoridade vem pela palavra e pela presença do Espírito Santo. Deus não tem prazer nos que ficam voltando para trás. Ele não tem prazer. Quando fala que tem prazer, ele... filho, não tem o que fazer com você agora. Vou ficar esperando você tomar uma posição. É assim que Deus faz às vezes com alguns. Que ele vê, ele está pronto para ver, não está perto de ver, aí senta e fica chorando. Foi o que Josué fez, por incrível que pareça. Quando Moisés morreu, era a hora dele, o cara morreu, mas o diretor da empresa morreu e falou: você é o sucessor da empresa. E aí o cara morre. O que você fala quando o presidente morre? Eu lamento, ele morreu para malvado, o cara não é meu Deus. É difícil isso. Mas é assim que funciona, é a minha posição. Então Jesus foi para o Espírito vir. Então chegou Moisés, morreu, e Josué sentou na beira do caminho e ficou chorando a morte de Moisés. E agora o que eu faço? Deus falou para Josué: põe-te de pé, Josué, põe-te de pé, porque é você que eu quero usar, é você que é o sucessor de Moisés. É você que vai exercitar a sua autoridade e viver as bênçãos do Senhor. Então não vai com choro, não pare no meio do caminho. Fique firme. Aí Josué se levantou, ficou de pé. Aí Josué 3, você lê. Aí o Senhor disse: tenha ânimo, tenha esforço. Se esforce, Josué, não fique aí não, parado não. Vá, eu vou abrir os seus caminhos. Essa é a palavra que Deus tem para você. Ele não tem prazer nos que recuam, os que sentam e ficam chorando na vida. Ele não se alegra. Ele só fala com gente de pé, com gente de fé, é o que estão de pé. Vamos para finalizar. Êxodo 17 continua, versículo 14 agora. Só tem 16 versículos, graças a Deus. Senão você vai ter que continuar meu ouvido. Vamos lá, versículo 14. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada, memorial das coisas que Deus fez. Depois que eles lutaram e venceram os amalequitas, porque quando Moisés ficava com a mão erguida na posição, a vitória vinha, depois a vitória vinha. Quando Josué venceu os amalequitas, aí ele descansou, entrou no descanso. E ele diz aqui, que então o Senhor disse a Josué, disse a Moisés: escreva um memorial. Memorial, não lembre-se do que Deus já fez com você.
Lembre dos milagres que você viveu, de alguém que você orou. Por isso que eu digo muito: escreva os nomes das pessoas para você acompanhar esses milagres, o poder de Deus agindo, para você lembrar do que Deus faz. E o Senhor disse: faça esse memorial. Lembre-se do que eu fiz e do que eu sou capaz de fazer, do que eu já fiz na sua vida. Ponha lá uma listinha. Você deve crer que cada um aqui, de alguma forma, já teve uma experiência com Deus manifestando o seu poder, abrindo os caminhos e dando resposta. Então, esse é memorial. Traga à lembrança aquilo que dá esperança. Ele diz: escreva o relatório dessa vitória, e que ela seja lembrada. E diz a Josué que eu vou, e diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Quer dizer que eles não virão nunca mais se levantar contra a sua vida. No versículo 15 ele diz: Moisés construiu então um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Ou Senhor Deus, ou Jeová Nissi. O Senhor Deus é a minha bandeira. No versículo 16 ele diz: depois disso, segurem bem alto a bandeira do Senhor. A bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Se você entendeu pelo menos um pouquinho do que estou falando aqui na frente, é pelo Espírito, não tenho dúvida como o Espírito fala. Aleluia. Então, um pouquinho, você vai ver esta bandeira de vitória. Cada vez que eu falo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação. Eu vejo uma bandeira, por isso que é fruto da visão. É a bandeira que eu vejo. Desde quando eu declaro essa palavra sendo erguida, a vitória sendo erguida. Então você deve entender que Deus quer que você haja dessa forma durante essa batalha, essa campanha, porque que Ele vai fazer você vencer. E a sua bandeira de vitória se resume primeiro em Jesus. O sangue de Jesus já te fez vencer. Sua salvação é garantida. Então você não tem nada a perder. Se eu morrer, estou com Cristo. Se eu viver, estou com Cristo. Se eu viver, tenho garantia de bênção. E se eu morrer, tenho garantia de vida eterna. Você tem o que a perder, irmãos? Não temos nada a perder. Só a ganhar. Subir os montes, usar a autoridade, ficar firme na posição de fé, usando as suas armas espirituais, determinando a sua bênção. Você só tem a ganhar, não tem nada a perder. Então ele diz: ergam as suas bandeiras e declare a sua vitória. E a sua bandeira hoje, você vai, num ato simbólico, vamos estar levantando, mas essa bandeira é espiritual primeiro. A sua bandeira, você vai dizer: o Senhor, como disse para Neemias, lutará por nós. Ele nos garante a vitória. E essa é a certeza de que você pode lutar pelo que você quiser, por mais terrível que seja a situação ou a pessoa. Lute numa posição. Não é como fracassado, não é como derrotado, não. Se humilhando diante do inferno, deixando abrir mão no meio do caminho, porque a pressão está muito grande. Não, fique firme. Se Deus colocou no seu espírito, lute pela sua família, pela sua casa, pelos seus bens, pela sua vida, e vença. Porque a sua bandeira é uma bandeira que tem a marca do sangue de Jesus. A sua vida é marcada pelo sangue de Jesus. Então você tem garantia de vitória. O inimigo não pode tocar em você por causa disso. Se você permanecer firme na sua posição, ele vai recuar como os amalequitas. E Deus deu a garantia: o inimigo não vai vencer vocês. Amém. Os amalequitas nunca mais, ele disse para avisar Josué, vão vencer vocês. Vão lutar e vencer vocês. Eles podem tentar, mas não vão vencer nunca mais. É promessa de